Boa noite, senhores. Dando sequência, né, às nossas aulas aí de substâncias cancerígenas, né? Nós vimos na aula passada, nós já vimos nas aulas passadas, nós vimos exposição ao benzeno, né? Exposição a sílica. Hoje nós vamos ver exposição ao amianto, né? O que é o amianto, né? Então, o amianto, também conhecido como asbestos, né? É extraído, né? É encontrado aí nas rochas, né? Extraído, tá? E ele pode causar, né? Ele causa, né? Se inalado, a gente vai ver aqui para frente a asbestose, né? O que é a asbestose? A asbestose é o câncer pulmonar, não é nada mais do que o chamado pulmão de pedra, né? Tá certo? Então, olha só, onde que ele é encontrado, né? Ele é encontrado ele pertence à família dos minerais fibrosos, né? Então, ele é encontrado nas caixas d'água, né? Na fabricação de caixa d'água, pisos, telhas, componentes de freios, né? Automotivos, até em roupas, né? Em roupas aí, ele é utilizado também em roupas, né? Para combate a incêndio, né? Isolamento de casas, né? Na Europa ele é utilizado como isolamento de casa porque na Europa é muito frio assim, então ele é utilizado em isolamento de casa, né? Na composição ali da argamassa tal, para poder fazer isolamento, tá? O amianto ele é utilizado no Brasil desde a década de 40, né? Tendo aí seu pico, né? Tendo seu pico aí de uso na década de 70, né? Então, olha só, atingindo o pico em 1985 a 1991, quando teve aquela expansão, né? Então teve uma grande, vamos dizer assim, houve um boom, né? Um crescimento imobiliário. Então, construção civil usava-se muito, né? Então, para telhas, para caixa d'água, para caixa de banheiro, né? Até os amianto, né? Então, olha só. E o Brasil é o quinto maior, né? Tá em quinta posição como maior país produtor, consumidor e exportador de amianto, né? Então, olha só. Por essas características, né? Devido a ele ser uma substância cancerígena, né? O Supremo Tribunal Federal, né, ele proibiu, em novembro de 2017, tá? Ele proibiu a utilização, certo? A gente vê que em 1995 houve uma flexibilização, né? Então, por exemplo, assim, a Lei Federal 9.055 de 95 permitia o uso controlado, né, do amianto, tá ok? Mas, o que acontece? Alguns estados, né, foram radicais. Então, por exemplo, assim, Rio Grande do Sul, São Paulo, não podia usar o amianto de forma alguma, certo? Então, olha só, e o STF ele seguiu, né, em novembro de 2017, ele seguiu aí a consideração da OMS, que o amianto ele é prejudicial ao meio ambiente e à saúde do trabalhador, tá? Então, veja bem, só que a partir do momento que os estados, né, depois de alguns anos, começaram a sentir, né, essa vamos dizer assim, a demanda, né, começou a cair, ou seja, a produção começou a cair, né, então eles começaram a impetrar, né, muitas ações diretas de inconstitucionalidade. Ou seja, o que eram essas ações? Era para tornar as leis, né, as leis estaduais que proíbem o uso do amianto, que sejam revogadas, né, ou tornem-se sem efeito, tá ok? Então, tem alguns exemplos. Então, por exemplo, assim, a própria legislação do Rio Grande do Sul, onde foi banido totalmente o amianto, em 2012 impetrou, né, uma ação, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Ou seja, revogando uma lei estadual, né, que proibia o uso do amianto. Por quê? Porque eles diziam que o Brasil consumia 150 mil toneladas por ano do amianto, né, e gerava 200 mil empregos, né, diretos ou indiretos, certo? Então, eles diziam assim que essa lei estava indo contra, né, os interesses dos trabalhadores das indústrias, né, utilizando como matéria-prima, né, certo? Então, veja bem. E também nós temos também no estado do Goiás, né, no estado do Goiás, não muito distante, em 16 de julho de 2019, o governador assinou uma lei, impetrou uma lei, entrou, né,
autorizando o uso e exportação do amianto, né? Pela mesma forma, falando assim que o amianto ele era de uso, né, imprescindível na indústria, tá? Certo? Só que a gente vê assim, por exemplo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente algumas ações que é feita com relação ao amianto, né? Como que a gente faz para prevenir, né, essa exposição, tá? Então, qual que é o perigo do asbesto, né? A gente já falou, né? O câncer, né, de pulmão, né? Pessoas estão muito expostas aí, a chamada asbestose, né, que é uma doença causada ela causa falta de ar e pode levar a problemas respiratórios graves, não é isso? Tá ok? Então, isso aí é devido à inalação das partículas das poeiras de asbesto aí, né? Tá? Ou seja, a via de contaminação do amianto, né, é a respiratória, certo? Então, olha só. Então, a fibra do pó, né, estimula mutações celulares dentro do organismo, tá? Originando tumores que podem causar câncer do pulmão, especialmente da mesotelioma, né? Certo? As partículas de amianto, uma vez inaladas, nunca mais se libertam do organismo, porque aí vem o chamado pulmão de pedra, é onde ela tende a fixar, né? E ali causar os danos, certo? Então, olha só, então muito se fez, está se fazendo, né, com relação ao amianto, né? Nós temos aí o monitoramento ambiental, né? Ou seja, que estipula aí o limite de tolerância, né, para poeiras respiráveis, né? Até mandei para os senhores aí a NHO, né, onde a gente pode ver o diâmetro, né, a concentração dessas fibras por centímetro cúbico, tá? Então, olha só, o que se entende por fibras respiratórias de asbesto, né? São aquelas com diâmetro inferior a 3 microns, né? Comprimento maior que 5 microns, tá certo? Então, olha só, o amianto, ele considera isoladamente, né, ele é responsável por 1/3 dos casos de câncer ocupacional, ou seja, 50% dos cânceres de casos de pulmão, tá? O amianto é responsável por mais de 80% dos casos de câncer da membrana pulmonar, certo? E olha só, como é que a gente faz isso daí, né? Como é que é essa prevenção, né? Como é que a gente causa a prevenção? Primeiramente, né, a gente tem que partir no momento, né? Como eu vou fazer a prevenção do amianto? Seria a revogação, ou seja, a suspensão do uso do asbesto, tá? Alguns países aí já acontece desde 95, onde aqui no Brasil foi flexibilizado o uso do amianto, tá? Então, por exemplo, hoje a gente vê a fibra de termocimento, né? Então, outros componentes que estão utilizando aí substituindo o amianto, tá? Nós temos também o PPRA, tá? Onde o PPRA ele tem essa questão de investigar, né, o reconhecimento, antecipação, avaliação e a consequência, né? Tá ok? O uso desse aí. E nós temos também a proteção respiratória, o PPR, tá? Então, aonde entra o papel dos senhores aí nessa prevenção, né? Verificar as consistências do PPRA, se foi identificado o risco da poeira, né, da fibra de amianto, certo? E se há um bom programa de proteção respiratória. Porque se há um bom programa de proteção respiratória, consequentemente vai ter o que lá? Ações. E nessas ações tem que conter o que? Os EPIs, né, e EPC. Lembrando que o EPC vem primeiro, tem que criar proteção coletiva primeiro, depois passar para o equipamento de proteção individual, certo? Tá ok? Então, olha só, nós vimos aí, então, nós temos também o anexo, né? O anexo 12 aí da INR15, né? Que ela faz o quê? Limite de tolerância para as poeiras minerais de asbesto, tá? Então, veja bem. Então, nesse anexo nós temos a aplicação a todas e quaisquer atividades nas quais os trabalhadores estão expostos ao asbesto, no exercício do trabalho, certo? Tá ok? E também nós temos aqui dentro desse anexo, né, entender de forma o que é fornecedor do asbesto, né,
e o distribuidor, tal, como é que se dá esse processo, tá? Como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito a partir do histórico, né, da exposição, né? Então, por exemplo, assim, eu faço uma anamnese, então vou acompanhando isso daí, né, o desenvolver do trabalhador, tá? Nós temos lá o PPP, né, Perfil Psicográfico Previdenciário, onde se ele trabalha com esse material, tem que ir encostando lá, tá? Então, olha só, a queixa principal é a falta de ar, né? A apneia. Por quê? Os grandes esforços e canseira, né? Acompanhado de dor e tosse, certo? Então, olha só, raio-x do tórax, né? Certo? Tomografia computadorizada, tá? Alguns dos exames que tem aí para poder acompanhar, diagnosticar, né? Se já existe a asbestose, a partir do momento que ele teve exposto ao asbesto, né? O amianto aí, tá ok? Olha só, tratamento da asbestose, não existe cura disponível, tá? O que existe na coisa? É a utilização de medicamento, aquelas bombinhas para poder a pessoa respirar melhor, tal, né? Porque o pulmão já está comprometido, certo? Tá ok? E muitas das vezes, por passar por isso, né, acontece que o profissional precisa de um acompanhamento, né, um grupo de apoio aí, porque a pessoa perde totalmente a capacidade laboral, certo? Devido ao cansaço, fadiga, né, ele tem que andar com uma bombinha de respiratório para cima e para baixo, tá? Então isso é muito grave, assim. E o prognóstico da bestose, né? O problema da bestose está justamente aí, né? Que ela aparece normalmente de 30 a 40 anos após a exposição inicial, certo? E ele é totalmente desfavorável, tá? Por quê? A sobrevida é de 12 meses, né? Menor que 20%, certo? Tá ok? Então, nós temos que, como prevencionistas, nós temos que verificar, né, volto a falar, sobre os programas, né, os principais programas que nós temos aí com relação ao amianto, né, no caso aí o PPR, né, que é o Programa de Prevenção Respiratória. Lá dentro tem que constar quais são as ações, né, se eu tenho ou não a exposição cruzada junto com o PPRA, né, ou o PGR, certo? Tá ok? A gente está tendo aí agora uma mudança, né, nessa legislação, a NR1 aí, certo? Vamos ver, né, quando que vai começar a tá valendo, né? Porque muito tem se mexido na legislação e muito tem se voltado, né? Se mexe, se altera, se volta, tal, não chega num acordo, tá certo? Tá ok? Senhores, estou à disposição, gostaria que, se dúvidas, se entrassem em contato no PV, tá? Boa noite, bons estudos, muito obrigado a todos.